Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Nesta aula eu vou falar sobre as funções trigonométricas hiperbólicas, suas definições, motivações de estudos e suas propriedades. Então vamos dar início à aula. Antes de falar sobre as funções trigonométricas hiperbólicas e definir, eu vou tentar motivar um pouco a definição que vai aparecer daqui a pouco através da catenária. A catenária é uma curva que é descrita aqui da seguinte forma. Quando um cabo flexível pesado é suspenso entre dois pontos na mesma altura, vemos a formação de uma curva conhecida como catenária, do latim catena, que significa corrente. A catenária é descrita através da seguinte combinação de funções exponenciais. Y igual a A é uma constante, E elevado a x sobre A, mais A elevado a menos x sobre A, tudo sobre 2. Esse A depende da forma da catenária. Então a catenária basicamente é isso. Você pega uma corrente e suspende ela em dois pontos de mesma altura, no caso aqui são dois postezinhos nessa foto, e essa curva gerada aqui vai ser uma catenária. A gente vê a catenária em diversas outras situações. Quando você está andando na rua, você olha para um poste e o fio que está pendurado entre os dois postes descreve a catenária. A gente vê também em pontes, aquelas pontes de cabos suspensos também, aqueles cabos têm forma, o cabo tem a forma da catenária, e outras situações que aparecem na natureza, é só procurar na internet que vocês veem diversas situações onde a catenária aparece. Essa forma aqui ela é gerada por causa da ação da gravidade sobre o cabo. Então, vou falar um pouco também da história da catenária, que é interessante, E a gente vai ver depois que essa expressão aqui tem tudo a ver com as funções trigonométricas hiperbólicas. Então, vamos falar um pouco da história antes da catenária. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet sobre a catenária e tem diversos sites que falam sobre isso. As fontes são poucos os que citam algum tipo de fonte, então tem muita coisa contraditória, tem fatos que uns falam, outros não falam, então é meio confuso. Eu vou tentar dar uma resumida aqui no que eu achei mais razoável na internet. Então, olha só. A história da catenária, ela não tem um ponto inicial, Tem, por exemplo, Leonardo da Vinci chegou a estudar um pouco a catenária e tudo, mas a gente pode começar pelo ano de 1638, quando Galileu, que se interessou pela catenária, conjectura que a curva formada por uma corrente suspensa seria a parábola, O que é falso, Talvez Galileu supôs isso influenciado pelo estudo que ele fazia de lançamento de projétil, cuja curva descrita por esses objetos a gente sabe que é uma parábola. Esse fato também é um pouco contraditório. Tem alguns que dizem que ele disse que era uma parábola e tem alguns sites que dizem, como por exemplo o Wikipedia, que ele não disse isso. Ele disse que era aproximadamente uma parábola. O Wikipedia foi o único. O Wikipedia dá uma referência sobre isso, tenta justificar lá. E tem outros sites que dão referência de outros livros onde fala que Galileu diz que seria uma parábola. Então eu não consegui achar uma concordância nisso, mas o fato é que em 1647, aos 17 anos, o físico holandês Christian Huygens mostrou, usando argumentos geométricos, que a curva não era a parábola. Então esse aqui é o Christian Huygens, E aí ele, usando argumento geométrico, ele mostrou que ele não era uma parábola. E a mesma conclusão também foi obtida pelo matemático alemão Joachim Jonquius. Depois, em 1690, o Jacob Bernoulli desafia a comunidade científica a obter a expressão analítica da catenária. Ele também estudou a catenária e não conseguiu chegar a uma expressão analítica. Apesar de que o Huygens e o Jonquius mostraram que não era parábola, surge ainda a questão. Então, qual curva que é a catenária? Qual a expressão analítica para ela? E aí ele lança esse desafio em 1690. Em 1691, independentemente, Leibniz, Huygens
e o irmão do Jacob Bernoulli, o Johann Bernoulli, resolveram um problema, né? Esse aqui é o Leibniz, velho conhecido nosso também, e esse aqui é o Johann Bernoulli, né? Ele era irmão mais novo do Jacob Bernoulli. E aí vamos ver o que isso tem a ver com as funções trigonométricas hiperbólicas, né? Funções trigonométricas hiperbólicas, então, em muitas aplicações, quando alguma entidade, como a luz, a velocidade, a eletricidade ou a radiação é gradualmente absorvida, o seu decaimento pode, algumas vezes, ser descrito por combinações de funções exponenciais, análogas à da catenária. Isso motiva a definição das seguintes funções. Então, aquela expressão da catenária não aparece só na catenária, né? Eu vou escolher a catenária porque é um exemplo simples e fácil de visualizar, mas em diversas outras aplicações, como foi dito aqui, aparece aquele tipo de expressão, a soma de exponencial com a exponencial de x com a exponencial de menos x, né? E aí, aí a gente passa a definir essas coisas desse jeito. Então, a gente vai chamar isso aqui de seno hiperbólico. Então, seno hiperbólico de x é ax menos e a menos x sobre 2. O cosseno hiperbólico de x é ax mais e a menos x sobre 2. E a tangente hiperbólico vai ser que nem a tangente das funções trigonométricas que a gente conhece. Vai ser seno hiperbólico como cosseno hiperbólico, a cotangente hiperbólico 1 sobre seno hiperbólico de x. A secante hiperbólico de x é 1 sobre cosseno hiperbólico de x. E a cotangente hiperbólico de x é cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x, né? Então vamos ver primeiramente que a catenária pode ser escrita pela cosseno hiperbólico. Olha só, a gente viu que a catenária tem essa forma aqui, né? Y igual a e a x sobre 2, sobre a, né? Sobre a, mais e a menos x sobre 2, sobre a, sobre 2. Isso, na verdade, vai ser a cosseno hiperbólico de x sobre a. Pronto, aí você reduz essa expressão a isso daqui, né? E aí fica fácil em outras aplicações, você sabe as propriedades dessas funções, como elas se comportam, fica fácil você usar em aplicações. Então, a catenária é o gráfico da função cosseno hiperbólico, né? Com esse parâmetro a aqui que depende da distância, do tamanho do cabo, da distância, essas coisas. Então a gente chama essas funções de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente, etc., porque elas vão apresentar propriedades interessantes que são análogas às das trigonométricas comuns que a gente já conhece, né? Vão ter identidades parecidas, derivadas parecidas também, então a gente vai ver isso daqui a pouco. Antes disso, vamos olhar para os gráficos dessas funções. Então, os gráficos da função seno hiperbólico de x é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, essa curva azul aqui de cima é a x sobre 2 e essa daqui é a menos x sobre 2, né? Que quando eu somo as duas vai dar o seno hiperbólico de x. E aí o seno hiperbólico de x é essa curva aqui, que mais adiante, quando a gente estudar as aplicações de derivada, a gente vai poder deduzir ela. Mas por enquanto vamos só acreditar que ela é assim. Então ela é essa curva aqui, ela tem como assíntota essa curva aqui, quando o x vai para menos infinito, quando o x vai para mais infinito, ela tem essa assíntota. Isso é fácil de ver, né? Pela própria definição. Olha só. Então, por definição, a gente sabe que o seno hiperbólico de x é EAX menos e a menos x sobre 2, que é igual a EAX sobre 2 menos e a menos x sobre 2. Passando esse cara para o lado de cá, a gente obtém que o seno hiperbólico de x menos EAX sobre 2 é exatamente menos e a menos x sobre 2. Isso é da definição. E aí, se eu aplicar o limite tendendo a mais infinito, o que vai acontecer? O limite de seno hiperbólico de x menos EAX sobre 2 é o limite de x tendendo a mais infinito de menos e a menos x sobre 2. E a menos x, quando o x vai para mais infinito, isso daqui vai para, o menos x vai para menos infinito. Então, a EAX vai para zero. Então, isso aqui vai para zero.
Ou seja, quando o x vai ficando grande, o seno hiperbólico de x vai aproximando da EAX sobre 2. Ou seja, essa diferença vai ficando próximo de zero, né? E esse fenômeno é descrito pelo gráfico aqui, né? Tá vendo? Quando o x vai ficando grande, o seno hiperbólico de x vai ficando próximo dessa função aqui. Então ela faz uma assíntota aqui e pro menos infinito é a mesma coisa. Já o cosseno hiperbólico, a gente novamente desenha a EAX sobre 2, está aqui, e a menos x sobre 2, porque no caso do seno hiperbólico você soma essas duas. No caso, a gente vai obter essa curva em vermelho aqui, que passa pelo 1, que é a catenária. Esse aqui, o gráfico dessa curva é a catenária, né? Parece muito a parábola, mas não é a parábola. E por fim, a tangente hiperbólica, que é o seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, vai ser essa curva aqui, que tem como assíntota o 1 e o menos 1. Isso é fácil também de ver, é só aplicar o limite, né? Quando o x vai para infinito. Então, basta a gente ver isso aqui, ó, o limite de x tendendo a mais infinito da tangente hiperbólico de x é o limite. Aí a gente usa a definição, que vai ser o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Então, vai dar EAX menos E a menos x sobre EAX mais E a menos x. Isso daqui, eu vou colocar EAX em evidência. Então, vai ficar o limite de x tendendo a mais infinito, em cima e embaixo. Isso aqui vai ser 1 menos 1 sobre E a 2x, né? Porque E a menos x é 1 sobre EAX. Então, quando eu multiplicar esse por esse, vai ficar EAX menos E a 2x, E a menos x. E aqui é a mesma coisa. EAX 1 mais 1 sobre E a 2x. Cancelo esse termo com esse. Quando o x for para infinito, isso daqui vai para zero. Isso daqui vai para zero, então isso vai para 1. Ou seja, 1 é a assíntota horizontal da tangente hiperbólica de x. E o menos 1 também, no caso, quando for para menos infinito. Então, esses são os gráficos. Aí dá para também deduzir os gráficos das outras, mas esses são os principais. Agora, vamos ver as identidades trigonométricas hiperbólicas. As identidades hiperbólicas elas são muito semelhantes às identidades das trigonométricas usuais. Isso é uma das coisas que justifica chamar essas funções de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Vamos ver algumas delas, que são essas daqui. Então, a primeira delas diz que o seno hiperbólico é uma função ímpar. Olha, o seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. A gente já tinha visto isso pela simetria do gráfico. O cosseno hiperbólico de x vai ser uma função par, assim como o cosseno também é par, e a seno hiperbólica é ímpar, assim como a seno também é ímpar. Uma outra identidade é essa daqui, que se assemelha muito à identidade trigonométrica usual, né? No caso da trigonométrica usual, a gente tem um sinal de mais aqui, né? No caso da hiperbólica, é cosseno ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Vamos demonstrar essa daqui para ver. É bem simples, é só usar a definição. Então, olha só. Cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x, isso é, pela definição, EAX mais E menos x sobre 2. Isso é o cosseno hiperbólico ao quadrado. Menos seno hiperbólico é EAX menos E menos x sobre 2, elevado ao quadrado. Agora, desenvolvendo isso daqui é o quadrado do primeiro sobre o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, do de cima aqui, do numerador, é produtos notáveis. É o quadrado do primeiro, é 2x, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu disse, sobre o quadrado do denominador. Menos, aqui é a mesma coisa, o quadrado do numerador, e a 2x, menos 2 EAX e a menos x, mais E a menos 2x. Isso tudo dividido por 4. Agora, mesmo denominador, basta somar os numeradores. Vou distribuir esse sinal de menos aqui, vou repetir isso aqui, vai ficar E a 2x, EAX vezes E a menos x vai dar 1, né? Porque somos expoente, vai dar 0. Então, vai dar 2 mais E a menos 2x
distribuindo o sinal, e a menos 2x mais 2 menos e a menos 2x. Então, cancela esse daqui com esse daqui e esse daqui com esse daqui. Então, fica 4 sobre 4, que é 1. Então, bem simples a identidade trigonométrica hiperbólica, essa identidade. As outras vão seguir de forma análoga, né? É só usar a definição, você obtém essa, que é muito parecida com a da tangente da secante usual, e essa daqui da soma de ângulos, né? O seno hiperbólico de x mais y vai ser isso, e o cosseno hiperbólico de x mais y vai ser isso daqui. Beleza, então essas são as identidades hiperbólicas. Agora vamos ver as derivadas das funções trigonométricas hiperbólicas. Então, novamente, a gente vai ver semelhanças com as derivadas das funções trigonométricas usuais, né? Por exemplo, derivada do seno hiperbólico de x é cosseno hiperbólico de x, assim como no caso do seno usual. Já do cosseno hiperbólico de x é seno hiperbólico de x, não é menos, igual é no caso da trigonométrica usual. A tangente hiperbólica de x vai ser secante ao quadrado de x, secante hiperbólico ao quadrado de x. Da cossecante hiperbólico de x vai ser menos cossecante hiperbólico de x vezes cotangente hiperbólico de x e assim por diante, né? Aqui a gente tem uma tabelinha com as principais. Vamos mostrar só a primeira e vou deixar as outras como exercício. Então vamos ver aqui. Então quero encontrar a derivada do seno hiperbólico de x, né? Por definição, isso é EAx menos EA menos x sobre 2. Então, vou derivar essa função. Já sei derivar a função exponencial. Aí, meio sai da derivada, é a derivada da exponencial, que é ela mesma, menos a derivada de EA menos x. Aí, eu uso a regra da cadeia. A derivada exponencial é ela mesma, aplicada em menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Então, isso é igual a meio de EAx, menos vezes menos vai dar mais, e é menos x. Mas isso aqui é o cosseno hiperbólico de x. Cosseno hiperbólico de x. Então, as outras são análogas, certo? Agora, vamos falar sobre as funções inversas das trigonométricas hiperbólicas. No caso, vou falar dessas três aqui. Mais especificamente, vou falar só da primeira. E as outras eu vou deixar como exercício. Então, para falar das funções inversas, vamos olhar para os gráficos das funções trigonométricas hiperbólicas que a gente viu. No caso do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico e do tangente hiperbólico. A gente viu no gráfico do seno hiperbólico que ela é uma função, pelo gráfico que a gente vê que ela é crescente, ela é injetora e ela é sobrejetora sobre toda a reta, certo? Então, ela pode ser invertível. Porque para ser invertível, lembrando, tem que ser uma função bijetora. A tangente hiperbólica é a mesma coisa, ela é injetora e ela é sobrejetora sobre o intervalo aberto menos 1 a 1. Certo? Então, as duas aqui naturalmente têm função inversa. O cosseno hiperbólico, entretanto, ele não é injetora, né? A gente vê pelo gráfico aqui. E aí, o que acontece? A gente vai ter que restringir, nesse caso, o domínio de 0 até mais infinito. De 0 até mais infinito, a gente tem esse gráfico aqui, e esse gráfico é injetor e sobrejetor sobre o intervalo 1 até infinito. Então, com essa restrição, a gente pode definir a inversa do cosseno hiperbólico e também temos as inversas do seno hiperbólico e do tangente hiperbólico. Beleza. E elas vão ter essas expressões aqui, né? Isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco. O seno hiperbólico, lembrando, ele e o cosseno hiperbólico e a tangente hiperbólica, eles dependem da função exponencial. É uma combinação de função exponencial. Então é natural que a gente espere que a inversa do seno hiperbólico dependa do ln. E a gente vai mostrar que tem essa expressão. Eu vou mostrar só da inversa do seno hiperbólico e vou deixar as outras duas como exercícios que são inteiramente análogas. Então vamos fazer a do seno hiperbólico primeiro. Então vamos lá. Eu sei que y é igual seno hiperbólico a menos 1 de x. Vou chamar isso aqui de y. Então eu quero achar uma expressão para isso aqui em função de x. Vou aplicar o seno hiperbólico dos dois lados. Seno hiperbólico de y é igual ao seno hiperbólico do seno hiperbólico a menos 1 de x. Então, pela definição de inversa, quando eu aplico a função à sua inversa, isso vai dar x.
Com isso eu tenho que x é o seno hiperbólico de y, que por sua vez, por definição, é e a y menos e a menos y sobre 2. Agora eu vou trabalhar essa expressão. Vou multiplicar tudo por 2, vou ficar com 2x igual a e a y menos, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e a y. Aí multiplico tudo por e a y para eliminar isso aqui do denominador, então vou ficar com 2x e a y igual a e a y vezes e a y e a 2y, menos 1. Passo todo mundo para o lado direito da igualdade, vou ficar com e a 2y, menos 2x e a y, menos 1 igual a 0. Aí, eu observo que isso aqui é uma equação de segundo grau, fazendo o seguinte, ó, fazendo z igual a e a y, temos, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui vai ser z quadrado, menos 2xz, menos 1 igual a 0. Então, eu uso fórmula de Bhaskara para determinar z. Então, isso implica que z é menos b, que é 2x, mais ou menos raiz de b2, que é 4x ao quadrado, menos 4ac, que vai dar 4, sobre 2a, que é 2. Coloco o 4 em evidência dentro da raiz e tiro ele da raiz. Então, vai ficar com 2x mais ou menos 2, raiz de x ao quadrado, mais 1, sobre 2. E aí, posso cancelar esses dois e fico com x mais ou menos raiz de x ao quadrado, mais 1. Ou seja, isso implica que z é igual a x mais raiz de x ao quadrado, mais 1, ou z vai ser x menos raiz de x ao quadrado mais 1. Então, o que eu vou mostrar agora é que z vai ter que ser esse cara aqui, não vai poder ser esse, né? E para mostrar isso, eu vou mostrar que esse cara é negativo. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Note que z eu chamei de e a y, que é sempre um número positivo, porque a exponencial de qualquer coisa é sempre um número positivo. Então, note que z é igual a e a y, que é positivo. E por outro lado, eu vou mostrar que isso aqui é negativo. X ao quadrado é sempre menor que x ao quadrado mais 1, né? Um número é sempre menor que ele mesmo mais 1. E aí, tiro raiz dos dois lados. Raiz de x quadrado é módulo de x, que é menor que raiz de x ao quadrado mais 1. Certo? Agora, x é sempre menor ou igual ao seu módulo. Certo? Por quê? Porque se x for positivo, ele vai ser igual ao módulo. Se x for negativo, o módulo é positivo e o número positivo vai ser maior que o número negativo. E, por sua vez, o módulo aqui, pelo que a gente mostrou até agora, é menor que x ao quadrado mais 1. Correto? Então, com isso, eu tenho que x é menor que x ao quadrado mais 1, o que implica que x menos raiz de x ao quadrado mais 1 é negativo. Daí z tem que ser igual a quanto? Daí z é igual a x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Não tem escolha, né? A gente tinha que visto que ele era esse ou esse. Como esse cara aqui é negativo, então o z tem que ser esse. Com isso, o que eu vou ter? Agora eu vou achar o y. Com isso, e a y, que eu chamei de z, vai ser igual a x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Isso implica, aplicando o ln, que ln de e a y é igual a ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Como ln é a inversa da exponencial, então eu fico que y é igual ao ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Que, por sua vez, quem é y? Y, lá em cima, foi chamado de seno hiperbólico a menos 1 de x, ou seja, a inversa do seno hiperbólico de x. Então, eu tenho que a inversa do seno hiperbólico de x é exatamente ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. E aí eu finalizo a demonstração dessa identidade aqui. As outras são análogas, como eu disse. Agora, vamos falar sobre as derivadas das funções trigonométricas hiperbólicas inversas, né? Então, aqui tem uma tabelinha com as principais derivadas das funções trigonométricas
hiperbólicas inversas. E aí eu vou mostrar para vocês que a derivada da inversa do seno hiperbólico é essa expressão aqui. O resto aqui eu vou deixar como exercício. Então vamos lá rapidinho. Vou usar a propriedade inversa, né? Então y é igual ao seno, a inversa do seno hiperbólico de x. E com isso a gente tem que o seno hiperbólico de y então vai ser x. E aí eu vou derivar dos dois lados e aplicar derivação implícita. Então, se isso é igual a isso, a derivada em relação a x disso é igual a derivada em relação a x disso aqui, que é 1. A derivada do seno hiperbólico de y a gente já sabe que é cosseno hiperbólico de y vezes y', porque aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, y é uma função. Então, a derivada do seno hiperbólico, que vai ser cosseno hiperbólico, aplicado em y, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é y. Isso é igual a 1. Com isso, eu tenho que y', que é o que eu quero achar, é 1 sobre cosseno hiperbólico de y. Aí, vou usar aquela identidade. Cosseno hiperbólico ao quadrado de y menos seno hiperbólico ao quadrado de y é igual a 1. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais o seno hiperbólico, né? Então, daqui eu tiro que o cosseno hiperbólico ao quadrado de y é 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado de y. Como o cosseno hiperbólico é sempre positivo, quando eu tirar a raiz aqui, vai ficar em módulo, que vai ser o próprio cosseno hiperbólico de y. É igual a raiz de 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado de y. Pronto, então isso daqui é 1 sobre 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de y, raiz disso. Mas tinha mostrado que o seno hiperbólico de y é x. Então isso daqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Com isso, eu mostrei que a derivada, quem é y'? Y' é a derivada do seno hiperbólico de y. Então, da inversa, né, do seno hiperbólico de x. Então, a inversa do seno hiperbólico de x é y. A derivada dela, então, pelo que eu mostrei aqui, é 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. Certo? As outras eu vou deixar como exercício, elas são inteiramente análogas. E com isso a gente finaliza a nossa aula sobre funções trigonométricas hiperbólicas. Então, até a próxima, pessoal!